Livro Um Defunto que se recorda de tudo. De Ernesto Bozano. Um defunto que se recorda de tudo. O caso que vou resumir e comentar apareceu, primeiramente, em vários números da revista espírita inglesa The World e foi reproduzido, em seguida, numa brochura de 50 páginas sob o título de The Spirit Return of Miss Hera King. É um caso pertencente à categoria das provas de identificação espírita por meio da vidência e da incorporação mediúnica, mas observam-se nele formas de desenvolvimento características e importantes. De outra parte, as indicações fornecidas pelo espírito comunicante, desconhecido de todos os experimentadores, são de tal modo abundantes e precisas que se pode colocar este episódio entre os melhores que se conhecem na categoria das provas obtidas por meio dessas faculdades mediúnicas que acabo de indicar. É necessário, então, tornar este caso mais conhecido, para impedir que logo seja esquecido, como acontece, infelizmente, com um grande número de episódios muito interessantes deste gênero. Desenvolveu-se este caso em uma série de sessões que tiveram lugar, em 1922, na sede da Society for Psychical Research, na cidade de Sheffield, sociedade cujo presidente atual é o reverendo F. Ballard. Os fatos foram expostos pelo Sr. W. Harrison Barwell, que começa observando que o grupo de experimentação, de que ele também fazia parte, empreender as pesquisas com uma sensitiva e médium escrevente da sociedade. Mais tarde, o grupo foi aumentando com a inclusão do Sr. e da Sra. Brown, não tardando a se descobrir que o Sr. Brown era dotado de faculdades de clarividência e clareaudiência bem notáveis, que eram logo seguidas de sonho mediúnico, com personificações mediúnicas. É sobretudo por seu intermédio que se desenrolou o caso de que nos vamos ocupar. Escreve o Sr. W. H. Barwell. No decurso da quinta sessão de nosso grupo, manifestou-se uma entidade que se dizia ser o espírito de um reverendo F. Calder. Afirmou ter sido, durante 21 anos, instituidor principal da igreja de Chesterfield e, em seguida, durante 31 anos, reitor em Lingerhort, perto de Chesterfield. Continuou dizendo: vejo que formais um grupo de severos investigadores da verdade. Ponho-me à vossa disposição para afastar do grupo os elementos indesejáveis e para ajudar-vos com meus conselhos em vossas investigações. Assim será enquanto continuardes a ocupar-vos destas questões, com os mesmos fins elevados. Ele manteve a palavra, não deixando nunca de se manifestar nas sessões, regulando as suas durações, abrindo-as e fechando-as. Os que seguem o movimento espírita se recordarão de que um bispo anglicano bem conhecido censurou o reverendo Valioen por ter permitido que Sir Arthur Conan Doyle fizesse uma conferência na igreja de Oxford. Ora, esse bispo tinha sido aluno do falecido reverendo Calder. Este, a fim de aclarar a mente de seu antigo discípulo relativamente às verdades espirituais, achou-se no dever de fornecer ao mundo, por intermédio de nosso grupo, provas de identificação de mortos que fossem de natureza irreprovável e, assim sendo, obteve a manifestação, em nossas sessões, de um espírito desconhecido de todos. A 26 de fevereiro de 1922, às 7 horas da noite, William Sagar, um espírito familiar ao grupo, anunciou a presença de alguém que ele não conhecia e que desejava manifestar-se. Acrescentou que seu nome era Johnny A. King, que pertencera à congregação dos Wesleyanos e que desencarnara há uns 45 anos, não podendo fornecer a respeito dados bem precisos. Respondemos-lhe que estávamos bem felizes por acolher o recém-chegado e logo vidente,
Sr. Brown, anunciou que percebia um senhor alto, já de certa idade, inteiramente calvo, com barba dos dois lados do rosto e debaixo do queixo, e com o resto do queixo e os lábios superiores raspados. Vestia um sobretudo preto, que abriu em certo momento, a fim de mostrar ao vidente que tinha as pernas arqueadas, mormente uma delas. Logo em seguida, falando pela boca do Sr. Brown, em transe, esse mesmo espírito disse ter vivido na cidade de Bury, Lancashire, onde fora instituidor principal na escola wesleyana de Clerk Street. Pôs-se em seguida a descrever de maneira detalhada o que estava encarregado de fazer naquela escola, acrescentando que, depois de sua morte, fora substituído por um instituidor chamado Marsden, que também já falecera. Descrevendo os locais da escola, disse que havia duas portas de entrada, uma para os rapazes, outra para as meninas. Falou de uma capela da Rua Union e mencionou uma Rua Clerk, que cortava perpendicularmente a Rua Union, depois de se virar à esquerda. Terminou dizendo que estava feliz por voltar ao meio terrestre para nos auxiliar em nossas pesquisas. Entre os membros do grupo achava-se o reverendo B, que observou já ter estado na cidade de Bury. O espírito comunicante, então, convidou-o para fazer um inquérito a fim de controlar as indicações que dava, o que o reverendo B prometeu fazer. A sessão terminou assim. É preciso notar que nenhum dos assistentes, com exceção do reverendo B, jamais havia estado em Bury e que nenhum deles, nem mesmo o reverendo, nunca tivera conhecimento da existência de um obscuro mestre-escola de sobrenome Hacking, que vivera há 45 anos passados. O reverendo B, que era um pesquisador sério, pediu e obteve de todos os assistentes uma declaração assinada a respeito. Na sessão seguinte, o comunicante Hacking explicou que se propusera a manifestar-se ao Conselho do Espírito Guia Calder com fins bem determinados. O reverendo Calder manifestou-se a seguir. Explicou ao reverendo B, que havia levado ao grupo instituidor Hacking para que ele fornecesse provas de identificação pessoal capazes de chamar a atenção. Desejava, pois, que o reverendo B se encarregasse de levar a termo o inquérito e publicasse, em seguida, uma ata do caso. Durante a reunião do dia 24 de fevereiro, o reverendo B informou ao espírito comunicante que 12 entre as principais informações que ele havia fornecido, a respeito das quais se informara com um de seus amigos, residente em Bury, foram reconhecidas como rigorosamente verídicas. O comunicante, então, pediu ao reverendo B, que se ocupasse das pesquisas relativas às novas indicações que ele se dispunha a lhe dar. Tal é o resumo das primeiras manifestações do espírito de Bonnie Hacking. Para não alongar muito a minha narrativa, vejo-me na necessidade de interromper neste ponto o encadeamento ulterior dos incidentes que se desenrolaram no decurso de várias sessões, abandonando numerosas indicações verídicas fornecidas pelo comunicante, para chegar sem mais tardança à parte nova e excepcionalmente probante do caso em questão. No dia 8 de julho de 1922, o narrador, Sr. Harrison Barrow, estava na rua com a sua esposa, a quem ele manifestava seu pesar por não ter encontrado nenhuma pessoa natural de Bury que pudesse ajudá-lo a controlar, de modo satisfatório, o caso do espírito de Bonnie Hacking. Quando eles assim falavam, esbarraram com um casal que vinha em sentido contrário. O Sr. Barrow reconheceu no casal o Major P. e sua esposa, com os quais havia estado em uma sessão espírita. Saudou-os e começou a conversar com eles. Disse, entre outras coisas, que,
nas sessões que frequentava presentemente, se manifestava o espírito de um desconhecido que fora instituidor em Buri, mas que estava sendo muito difícil controlar suas afirmativas, pois não tinham nenhuma ligação com qualquer pessoa conhecida naquela cidade. O Major P. respondeu que ele a conhecia muito bem, pois sua esposa era justamente de Buri, onde vivera por muito tempo. Esse encontro fortuito parecia então verdadeiramente providencial e o Sr. Barrow convidou o Sr. e a Sra. P. a tomarem parte nas sessões. Resultou daí que entre o espírito comunicante A. King e a esposa do Major P. entabulou-se uma série de conversações que apresentam um valor teórico considerável e que reservo para expor mais adiante. No dia seguinte ao encontro, o Major P. e sua senhora não deixaram de participar da sessão da noite. Desde que Brown caiu em transe, o espírito de A. King se manifestou. O narrador prossegue assim. Apresentei-lhe os novos assistentes e A. King mostrou-se contente por estar na presença de uma pessoa natural de Buri. Logo começou entre eles uma conversa espontânea e animada, na qual, sentados um defronte do outro, permutavam com entusiástica emoção suas recordações de um passado longínquo. Eu, enquanto isso, tomava nota do que eles diziam. O comunicante perguntou à Sra. P. se ela recordava-se da escola da Rua Clerk e ela lhe respondeu que morara ali perto, isto é, na Rua Agar. O comunicante observou. Com efeito, a Rua Agar não é senão um prolongamento da Rua Clerk. Acrescentou que ia citar algumas pessoas que ela provavelmente conhecera. Por exemplo, o Sr. Nelson, relojoeiro da Rua Agar, e o livreiro Wardley. A Sra. P. respondeu tê-los conhecido com efeito, mas acrescentou que há muito tempo as suas casas de negócio não estavam na mesma rua. O comunicante disse que ia procurar recordar-se de outros negociantes estabelecidos, em seu tempo, naquela mesma rua, e continuou. E o Sr. Hall, o vendedor de legumes, a senhora o conheceu? A Sra. P. respondeu afirmativamente e perguntou, por sua vez, se A. King sabia lhe dizer qual negócio se achava ao lado do da pessoa chamada Hall. O comunicante citou primeiramente uma loja que ficava defronte que vendia máquina para lavanderias. Acrescentou, entretanto, lembrar-se muito bem de que ao lado do vendedor de legumes havia uma loja de móveis e descreveu-a minuciosamente. A Sra. P. declarou que essa descrição era absolutamente certa e que tal loja pertencera ao pai dela. O comunicante, então, observou que na loja fronteira, onde havia uma exposição de fazendas, via-se uma grande cabeça humana esculpida ao natural. Falou do Sr. Hall, um homem gordo e rechonchudo, de um Sr. Joseph Burroughs, da loja de um alfaiate que estava ali perto e cujo proprietário fora prefeito da cidade, do negócio do Sr. Watson, o cozinheiro, cuja família, de gente forte e corpulenta, morava em frente ao Ateneum. A Sra. P. perguntou ao comunicante, nesse momento, se recordava de uma certa escola para moças. Ele refletiu um instante e depois de se lembrar-se de duas escolas de moças situadas no Boulevard do Belvedere. A Sra. P. acrescentou que tais escolas existiram com efeito, mas que não era a elas a que se referia. O comunicante pareceu sonhar um momento e depois exclamou. Agora eu me recordo delas. Trata-se das escolas do Sr. X. Em seguida, perguntou a Sra. P. se ela não era parenta do Sr. Ashworth, o vendedor de chapéus da Rua Silver, ao que aquela respondeu-lhe negativamente. Ele acrescentou. Defronte de seu negócio, havia o de sedas, pertencente a Giles Elwart. Nesse momento, o Major P.
tomou a palavra para observar que o Sr. Ewart era pai do atual Supremo Magistrado da Corte de Justiça. O comunicante perguntou então: a senhora conheceu o Coronel Hutchinson, que morava na esquina da rua Mosulani e saía sempre a cavalo? Ela respondeu que se lembrava perfeitamente e o comunicante observou: como é bom a gente conversar com quem conheceu as mesmas pessoas com as quais tive relacionamento há muitos anos. Eu lhe fiz notar que ele já tivera conversas muito interessantes com o reverendo B, com o que concordou, acrescentando, porém, que a desta tarde fora bem mais interessante. A senhora P. perguntou em seguida ao comunicante se lembrava da data da inauguração da capela da Rua União. Ele respondeu que preferia não indicar nenhuma data, porque não estava certo da que tinha na mente, mas recordou que a data da construção estava escrita na fachada da dita capela. Ele perguntou à senhora P. se conhecera o Sr. Clarkson I, um senhor rico, e o Sr. Probert, agente do correio local. Ela respondeu que ouvira citar os nomes deles. E Balliol, o gordo negociante de carvão, a senhora o conheceu? Não tinha a senhora um irmão que usava óculos? Não, respondeu a senhora P., que tinha 5 irmãos. Durante uma outra sessão, ela informou ao espírito comunicante que já havia identificado o rapaz que ele tomara por irmão dela, era Hall, que, precisamente, usava óculos. Ele perguntou ainda: a senhora se recorda do que se achava ao lado da porta de entrada, para rapazes, da escola da Rua Clerk? Ao que ela respondeu: parece-me que, ao lado, havia uma loja. O comunicante replicou: não, havia um restaurante britânico, que não era na realidade senão uma pequena cervejaria, mantido por um certo Tom Digley. A senhora conheceu Billy Whittam, o açougueiro? Sim, foi a resposta. Não o confunda com Billy Whittam, que morava ao lado da igreja e mandava seu filho à minha escola. Conheceu Aston Inn, que se fazia notar por um grande chapéu que usava sempre? Sim, recordo-me. Ele tinha uma filha chamada Cissy, mestra na escola da Trindade. E a senhorita Sal, conheceu-a também? Ela era costureira na rua Mosses, mas perdeu as pernas e saía numa pequena carruagem que dirigia sozinha. Sim, eu me recordo. E Thomas Blunt e sua estrebaria, na rua Elwood, que pegou fogo e os cavalos pereceram no desastre? Certamente que me recordo. Ele falou em seguida de William Weldon, que tirava retratos e também era confeiteiro. Ele possuía, além disto, um veículo com um pequeno cavalo com o qual transportava pianos. A senhora P. observou que John Weldon, filho de William, era muitas vezes chamado para transportar os móveis de seu pai. A senhora conheceu a livraria do Ateneum? Sim. E o velho Fonteman, o sapateiro? Sim. Nesse momento, como já era tarde, o comunicante desejou boa noite. Antes de se retirar, disse que esperava rever ainda a senhora P. Dei um amplo resumo da primeira sessão e não mais a retomarei, para não alongar muito a narração e para citar outras que são análogas àquela, pelo número extraordinário de detalhes minuciosos que elas contêm sobre pessoas, lojas, instituições, monumentos, ruas e episódios de há 40 anos. Essas indicações foram, na maior parte, reconhecidas como rigorosamente verídicas pela consultante Sra. P. Um grande número delas, porém, ignoradas por ela, foram reconhecidas como verídicas depois de inquéritos rigorosos. Este último grupo de detalhes ignorados por todos os assistentes aumenta consideravelmente o valor teórico do caso de que nos ocupamos. Passo agora, sem mais demora, para as atas das sessões sucessivas,
que ocupam uma trintena de páginas. Limito-me a citar um episódio que aconteceu depois da publicação do caso na revista The Worlds. Essa publicação provocou a remessa, ao narrador, de diferentes cartas de pessoas que, tendo na maior parte conhecido o Sr. A. King quando vivo, estavam em condições de atestar a exatidão das indicações que não tinham sido ainda confirmadas. O narrador escreve: na copiosa correspondência que deu lugar à publicação do caso A. King, é preciso assinalar uma carta escrita à Sra. P. pela Sra. Addison, de Wandsworth, Birmingham, que, durante a sua infância, havia morado na cidade de Bury e conhecera a Sra. P. Dizia ter frequentado a escola do Sr. A. King com os seus 2 irmãozinhos, acrescentando que tinha por instrutora a senhorita Hewitt citada pelo espírito comunicante. A Sra. P. permitiu-me tirar cópia dessa carta, que eu li ao comunicante Sr. A. King durante a sessão de 5 de dezembro de 1924. A. King, pela boca do Sr. Brown, em transe, observou: muito tempo se passou, mas eu, no entanto, me recordo de ter conhecido também a sua irmã Harriet, mais velha do que ela 10 ou 12 anos. Nesse momento, ele fez aparecer diante da médium a visão de um animalzinho atrelado a uma charrete. Eles possuíam uma pequena égua que guardavam em uma estrebaria situada na Broad Street, defronte da agência do correio e que, quando a Sra. Addison era ainda criança, teve um lindo potro. Esses animais eram levados a pastar em um prado de Buckley Wells. Conheci o pai da Sra. Addison e me recordo muito bem de seus 2 irmãos, que eu via pela manhã quando abriam a loja. Entrando-se nela, via-se à direita uma urna de cristal que continha anéis de ouro para homens. A loja tinha 20 metros de comprimento, com móveis enfileirados de ambos os lados e a passagem no meio. Lembro-me de que a Sra. Addison tinha uma amiga inseparável chamada Clara. Os pais de Clara possuíam um armazém de produtos alimentícios defronte do Desconte, perto do Bank of Commerce. Era a primeira loja depois do banco. Tinham uma outra filha, primogênita, chamada Alice, da mesma idade de Harriet Conte, e 2 filhos, Jonia e Joseph Walton. Pedi ao Sr. A. King indicações sobre seu modo de vestir naquela época, ele me respondeu: duvido que a Sra. Addison se recorde de minha pessoa, pois ela era muito jovem ainda. Eu vestia habitualmente um casaco comprido e muitas vezes levava um guarda-chuva. Nos dias de festa usava o chapéu de seda. Nos dias de semana usava um chapéu de feltro semelhante ao dos ministros anglicanos. Usava a barba aos 2 lados do rosto e sob o queixo, minha barba estava então grisalha. A título de interior identificação, pois que está aí o melhor modo de divulgar uma grande verdade, talvez chegue a acrescentar alguns outros detalhes relativamente à minha época. Pergunte à Sra. Addison se ela se lembra de Pullingham. Pergunte-lhe se ela não conheceu a velha Sara do Café Royal, bem em frente ao armazém deles. Ela deverá também se recordar da Sra. Adman, a padeira, uma mulherzinha de cabelos louros. Sua pequena loja parecia uma caixa e, no entanto, ela fazia bons negócios. Pergunte-lhe, sobretudo, se lembra da pequena égua e do potro. São pequenos detalhes que ficam gravados nas mentes infantis. Parece-me que ela tinha um irmãozinho chamado Herbert. Queira escrever já a Sra. Addison e transmita-lhe o que acabo de dizer. Boa noite. Escrevi, imediatamente, a Sra. Addison, que me respondeu no dia 18 de dezembro de 1924, nos seguintes termos. Sua carta contribuiu, sozinha, para me convencer,
como as minhas irmãs, mais do que todas as provas de meu conhecimento e todos os artigos que eu li sobre as questões espíritas. Eis o que tenho a dizer acerca das indicações fornecidas. É verdade que minha irmã primogênita é 12 anos mais velha do que eu, mas não se chama Harriet e sim Mary Elizabeth Polly. Éramos 5 irmãs e 2 irmãos. Minha irmã Harriet não era a primogênita, mas a terceira. Também é verdade que tínhamos uma pequena égua chamada Black Vase, que atrelávamos a uma pequena charrete. Quando ela teve o potro, eu tinha 7 anos. É verdade que a estrebaria era na Broad Street, defronte da agência do correio, e que o prado, que havíamos alugado, estava situado em Buckley Wells. No que concerne ao detalhe da urna de cristal contendo anéis de ouro para homens, suponho que, quando o Sr. Aking fez alusão a ela, o senhor teve dificuldade em acreditar nisso. Com efeito, como se acreditar nessa coisa inadmissível de um sortimento de anéis de ouro à venda em uma loja de móveis? Entretanto, era bem assim. Acho inútil explicar-lhe por quais razões meu pai tornou-se possuidor desse sortimento de anéis. Basta dizer-lhe que ele nunca se dedicou a essa espécie de negócio. A urna de cristal tinha dimensão de 22 polegadas quadradas mais ou menos de 3 polegadas de profundidade. Além dos anéis, continha outros objetos em ouro, como argolas, medalhões, chaves e relógios de bolso. Neste momento em que lhe escrevo, trago em meu pescoço um medalhão pendente formado, no centro, de um grande brinco em filigrana que se achava na urna. O senhor, assim como o espírito comunicante, talvez se interessem em saber que os restos do conteúdo da urna estão ainda guardados por mim no cofre de meu quarto de dormir. Observo que a alusão precisa a essa urna de cristal, contendo anéis de ouro de minhas irmãs, constitui a prova de identificação mais extraordinária e mais convincente que o espírito do Sr. Aking pôde transmitir para provar a sua presença real nas sessões, tanto mais se considera a improbabilidade da indicação de uma urna com joias em uma casa de móveis. Experimento grande satisfação íntima ao pensar que nunca quis me desfazer desses objetos. A descrição da loja, com a passagem no meio e o mobiliário enfileirado de ambos os lados, é absolutamente correta, pois ela era realmente comprida. Tinha 20 metros de extensão e ocupava quase todo o lado da construção. É verdade que a minha companheira de brinquedos chamava-se Clara e que éramos inseparáveis. É verdade que o armazém de produtos alimentícios de seus parentes ficava em frente ao nosso e ao lado do Bank of Commerce. É verdade que sua irmã primogênita chamava-se Mary Alice e que seus irmãos chamavam-se Bonnie Joseph I, Johnny, e Joseph Walton I, Joey. Tinha ela um outro irmão, Willie, que partiu para a América pouco tempo depois de ter acabado os seus estudos. Tudo é verdadeiro no que se refere ao aspecto do Sr. Aking e à sua maneira de vestir. Sua figura me era familiar e eu conservo muito viva a impressão que ele me causou, quando, na rua Gar, ameaçou, com sua bengala, ou seu guarda-chuva, 2 crianças que brigavam. É igualmente verdade que conheci muito bem Pollingham, Sra. Samiai. Eu a revi há apenas 1 ano e tivemos uma longa conversa. Também conheci muito bem a velha Sarah, do Royal, assim como a loja da Sra. Hardman. Meu irmão mais velho se chamava realmente Herbert. Em resumo, tudo que o espírito comunicante disse é maravilhosamente verdadeiro. Há ainda uma observação importante. Joseph Walton I era conhecido de todos pelo apelido de Paul Joey. Eu sabia seu verdadeiro nome devido à minha intimidade com a família e o Sr. Aking devia conhecê-lo pelos registros de sua escola.
Ora, são precisamente esses detalhes, inexplicáveis por todas as teorias, que apresentam o maior valor no sentido espírita. Tal é o resumo substancial do admirável caso de identificação pessoal de um espírito que foi um obscuro mestre-escola, desconhecido do médium e dos assistentes, e morto, há 45 anos, numa localidade muito afastada daquela em que se manifestou. Não posso deixar de reconhecer que se está frente a um caso que, pela sequência da imensa quantidade de detalhes fornecidos pelo espírito comunicante, pela verdade absoluta desses detalhes, dos quais nenhum foi de natureza fantástica, e pelas modalidades nas quais se realizaram os fatos, é teoricamente o mais extraordinário e o mais importante de todos desse gênero conhecidos até hoje, isto é, de todos os casos de identificação espírita obtidos por vidência e incorporação mediúnica. Nessas condições, não será inútil analisá-lo sistematicamente, sem falsas deferências pelas pessoas, começando por discutir sua autenticidade como episódio realmente supranormal. Os opositores mostram-se bem exigentes com relação a episódios de identificação espírita obtidos pelas formas de mediunidade que serviram no caso. Eles observam, com efeito, que é muito fácil um médium mistificador conseguir recolher, clandestinamente, informações sobre um morto qualquer, desconhecido de todos, para divulgá-las em seguida, durante uma sessão, como se elas proviessem do defunto em pessoa. E os opositores indiscutivelmente têm razão. Não há dúvida de que esse truque é relativamente fácil. Resulta daí que se deve agir com a maior prudência nos episódios obtidos por meio dessas formas de mediunidade. O método mais seguro para triunfar dessa perplexidade neutralizante consiste em somente acolher os casos em que as modalidades de manifestação, por sua natureza, são a melhor prova da origem supranormal dos fatos, pois que elas mostram a impossibilidade material da fraude. É o que se verifica no presente caso. Primeiramente, é preciso observar que a intervenção do senhor e da senhora P, nas sessões verificou-se de modo totalmente inesperado. Além disso, temos que o médium e todos os experimentadores, exceção do narrador, não os conheciam e que, apesar disso, houve entre o primeiro e a senhora P, uma conversa animada e apaixonada a respeito de recordações do passado comuns aos dois interlocutores. Ora, isto exclui, de modo absoluto, toda a possibilidade de o médium ter tido tempo de se preparar para a árdua prova, recolhendo informações a respeito de uma pessoa desconhecida que, inesperadamente, iria participar das sessões. Observe-se também que, no outro episódio da senhora Audisson, a maneira como os fatos se produziram é mais concludente ainda. Isto porque os detalhes fornecidos pelo espírito comunicante se referem a uma outra pessoa que, além de ser desconhecida do médium e dos assistentes, não assistia às sessões e estava afastada dezenas de milhas. Este último fato não impediu o espírito comunicante de fornecer, imediatamente, informações abundantes relativas a um passado remoto que se relacionava com ambos e que foram maravilhosas por sua qualidade e precisão. Nestas condições e como os argumentos que acabo de expor são mais do que suficientes para excluir a hipótese de fraude, julgo inútil insistir no assunto. Passando à análise dos fatos, mencionarei primeiramente o fenômeno da aparição, ao médium, de uma visão clarividente do morto comunicante, na qual ele se mostrava tal qual era em vida. O narrador escreve: o vidente, Sr. Brown, anunciou que percebia um senhor alto, já de certa idade, inteiramente calvo,
com barba dos dois lados do rosto e debaixo do queixo, e com o resto do queixo e os lábios superiores raspados. Vestia um sobretudo preto que abriu em certo momento, a fim de mostrar ao vidente que tinha as pernas arqueadas, mormente uma delas. Um pouco mais adiante, o espírito completa os detalhes a respeito de sua própria pessoa, acrescentando: eu vestia habitualmente um casaco comprido e muitas vezes levava um guarda-chuva. Nos dias de festa usava o chapéu de seda. Nos dias de semana usava um chapéu de feltro semelhante ao dos ministros anglicanos. Usava a barba aos dois lados do rosto e sob o queixo, minha barba estava então grisalha. A senhora Audison, que se recordava do homem, observa: tudo é verdadeiro no que se refere ao aspecto do Sr. A. King e à sua maneira de se vestir. Sua figura me era familiar e eu conservo muito viva a impressão que ele me causou, quando, na rua Gar, ameaçou com sua bengala, ou seu guarda-chuva, duas crianças que brigavam. Uma outra senhora, residente na cidade de Bury, escreve ao narrador: procurei informações a respeito do raquitismo das pernas do Sr. A. King. Pareceu-me recordar muito bem dele, mas não estava bastante segura de minha memória. Ora, há alguns dias encontrei uma de minhas amigas e, recordando-me de que ela frequentara a escola do Sr. A. King, dirigia conversa para a pessoa dele, quando me disse espontaneamente: era um homem que tinha as pernas bizarramente deformadas. Eis identificado o homem da visão. Note-se que eu não havia sugerido nada à minha amiga. Perguntei-lhe somente que homem era o Sr. A. King. Está, pois, demonstrado que a visão aparecida ao médium era absolutamente verídica. Ela adquire assim valor teórico enorme e decisivo no sentido espírita. Com efeito, como considerar o fato de um médium ter tido uma visão verídica de uma pessoa que, falecida há 45 anos, era-lhe inteiramente desconhecida assim como dos assistentes? Poder-se-ia, certamente, invocar a famosa hipótese naturalista da prosopopese metagnomia, segundo a qual o médium consegue mistificar o próximo, representando, ele próprio, as personalidades dos mortos e recolhendo indicações verídicas a esse respeito, seja na sua própria subconsciência, criptonesia, seja nas subconsciências dos assistentes, clarividência telepática. Essa explicação, porém, não tem nada em comum com a visão aqui referida, pois nesta a pessoa representada era totalmente desconhecida do médium e dos assistentes. Não se poderia também invocar a hipótese da criptestesia sob a forma de psicometria, pois, quando o médium teve a visão, não apenas ele não manipulava objetos pertencentes ao morto desconhecido, como também não havia entre os assistentes pessoa alguma que o tivesse conhecido. Ora, sabe-se que, na ausência de pessoas ou de coisas com as quais se possa estabelecer a relação psíquica, não pode haver fenômenos de psicometria. Segue-se daí que a visão clarividente da pessoa do falecido Sr. A. King é por si só uma prova admirável e irrefutável de identificação espírita. Desafio quem quer que seja me demonstrar o contrário. O episódio da Sra. Audison, porém, é mais decisivo ainda, se assim pode-se exprimir relativamente aos episódios próprios para atingir um fim. Trata-se aqui de uma pessoa ignorada do grupo experimentador, a qual, tendo escrito para confirmar por seu testemunho os fatos publicados pelo narrador, é citada por este ao espírito comunicante. O espírito do Sr. A. King, depois de ter observado que se lembrava dela, dá numerosos e maravilhosos detalhes sobre as relações de conhecimento com a senhora e sobre o meio em que ambos viveram.
não se esqueceu de salientar que se prestava a fornecer esses detalhes porque estava aí o melhor modo de divulgar uma grande verdade. É preciso convir que a grande verdade da existência e sobrevivência da alma ele assim a demonstrou de uma maneira irrefutável. Pelo menos, assim deve ser para toda pessoa que não tem o espírito obscurecido por preconceitos irredutíveis. Um dos traços característicos mais extraordinários dessa série de comunicações mediúnicas já em si extraordinárias é o dos nomes próprios, transmitidos constantemente e com uma facilidade jamais encontrada nas experiências dessa natureza. Como se sabe, os nomes próprios constituem a maior dificuldade de transmissão nas comunicações mediúnicas obtidas pela psicografia ou a clarividência telepática. Com a telepatia, com efeito, pode-se transmitir facilmente a substância de uma ideia ou de uma frase, que, revestindo uma significação concreta, chega sob a forma vibratória aos centros cerebrais de ideação do médium e se transforma lá no pensamento originário, sendo tudo mais ou menos expresso na linguagem do médium. Isto, porém, não se pode realizar quando se trata de nomes próprios, pois, não revestindo uma significação concreta, não se podem transformar em uma representação qualquer quando chegam aos centros cerebrais de ideação do médium. Somente ocorre isto quando os nomes contêm algo que pode ser traduzido em fórmulas simbólicas. Assiste-se então ao fenômeno da transmissão de um nome a partir de sua conversão em uma representação simbólica, o que confirma ulteriormente o que já disse a respeito das dificuldades inerentes à transmissão dos nomes próprios nas comunicações mediúnicas. Assim sendo, como considerar o fato de que essas dificuldades não existiam no caso em questão? Provavelmente a solução do problema deva ser buscada na circunstância de as comunicações do espírito de Hacking realizarem-se em condições de incorporação mediúnica. Dever-se-ia, então, concluir que o espírito comunicante não transmitia telepaticamente seu pensamento, mas apoderava-se temporariamente, e de um modo excepcionalmente perfeito, do órgão cerebral do médium, fenômeno da possessão mediúnica. Um outro fato, característico e extraordinário, do caso em questão é o de um morto lembrar-se de tudo. Na grande maioria dos casos de identificação espírita, obtidos por psicografia, clarividência telepática e possessão mediúnica, verifica-se que, se os mortos comunicantes se recordam muitas vezes de bastantes coisas, raramente isso se realiza sem grandes e repetidos esforços mnemônicos e sem lacunas e erros consideráveis. Sem dúvida, esses inconvenientes são determinados, em grande parte, por condições imperfeitas de transmissão ou de possessão mediúnica. Dever-se-ia, então, concluir que, no caso do Sr. Hacking, não se observam nem lacunas, nem erros, nem esforços penosos de recordações, porque o fenômeno da possessão mediúnica foi mais perfeito do que habitualmente. Esta explicação, entretanto, não dissipa totalmente o mistério, considerando-se a quantidade excepcional de lembranças longínquas, bem detalhadas, evocadas pelo espírito comunicante. Essa circunstância apresenta analogias muito notáveis com os fenômenos de recordações que se obtêm nas experiências hipnóticas, regressão da memória, graças às quais ficou demonstrado que a memória fisiológica não é senão uma fração insignificante da memória integral que existe, em estado latente, nos refolhos da subconsciência humana. Observo então que o caso do Sr. Hacking leva a supor algo semelhante para as recordações dos acontecimentos humanos no meio espiritual. Isto é, ainda que a memória fisiológica terrestre não guarde senão as lembranças úteis à existência encarnada, relegando nas subconsciências recordações integrais praticamente inúteis,
Todavia, em certas circunstâncias especiais, estas emergem com toda a sua perfeição maravilhosa. Isto também aconteceria com a memória espiritual, que normalmente guarda apenas as recordações dos acontecimentos terrestres em suas grandes linhas construtivas, relegando, em uma espécie de subconsciência espiritual, a memória integral dos acontecimentos em questão. Assim como acontece na existência encarnada, haveria também na existência desencarnada entidades espirituais mais capazes que outras de utilizar essas reservas mnemônicas, entrando voluntariamente em condições psíquicas especiais. Seria o caso do espírito do defunto Sr. Aking que, graças à sua feliz idiosincrasia nesse sentido, teria sido escolhido pelo espírito guia Calder para provar aos vivos, com base em fatos, a sobrevivência pessoal do espírito humano desencarnado. A propósito das considerações que acabo de expor, resta-me pedir a atenção dos leitores para o muito eloquente parágrafo do narrador que diz respeito à quantidade extraordinária de informações verídicas fornecidas pelo comunicante. Ei-lo. Graças ao concurso de diferentes pessoas, conseguimos controlar, até aqui, a verdade de mais de 300 detalhes fornecidos pelo espírito do Sr. Aking e por seus amigos mortos que colaboram com ele do lado espiritual. Como se pode ver, trata-se de um caso de identificação espírita onde os detalhes necessários a esse fim foram fornecidos não apenas em uma medida cientificamente satisfatória, mas inteiramente exuberante. Os opositores, desta vez, dobrar-se-ão perante a evidência, logicamente irresistível, de uma prova como esta. Duvido que tal aconteça com alguns deles, considerando que, em certos casos, a força dos preconceitos é de tal modo avassaladora e todo-poderosa, que criou uma forma sui generis de cegueira lógica propriamente dita. Mas o que poderão imaginar esses opositores da verdade espírita em apoio ao seu ponto de vista? É o que estou curioso por saber. Fim do livro Um Defunto que se recorda de tudo. De Ernesto Bozano. Caro amigo, se você gostou deste livro e tem oportunidade de adquiri-lo, faça-o, pois os direitos autorais são doados a instituições de caridade. Muita paz.